Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Uau, que saudade! Faz tanto tempo que a gente não se vê que parece uma eternidade. Às vezes eu vou confessar uma coisa, eu até choro um pouquinho porque eu fico com saudade das coisas que a gente fazia junto. Só que a gente vai aprendendo, sabe o que? A dar valor para essas coisas que são de graça e que Deus nos dá diariamente, não é? Bom, mas a gente tem que manter a nossa oração. Inclusive eu vou falar sobre isso hoje, oração. Manter a nossa oração, a nossa comunicação com Deus e fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte diante desse problema chamado coronavírus, crianças? Vocês sabem? Isso mesmo, lavar as nossas mãos, ficar em casa, deixar só uma pessoa da casa sair para ir para o mercado, para a farmácia. Se tiver que o papai e a mamãe sair para trabalhar, a gente sempre orar por eles para Deus guardar e cuidar, né? A gente vai fazendo a nossa parte, limpar os produtos que chegam da farmácia e também do mercado com álcool ou água sanitária. Sempre ter os cuidados necessários, usar a máscara que agora está sendo obrigatória na nossa cidade de São Paulo, em todo o estado também, não é? Então a gente tem que fazer a nossa parte e orar para aquelas pessoas que ainda não conseguiram entender como fazerem a parte delas, para elas poderem compreender isso, né? Falar, Deus, ajuda essas pessoas a entenderem o que elas precisam fazer para esse problema acabar logo. E sempre agradecer a Deus pelos médicos, os enfermeiros, as pessoas que fazem manutenção da nossa cidade, da limpeza, os caixas de mercado, as pessoas que trabalham nas farmácias, não é? Os farmacêuticos, todo mundo que tem atendido a gente, as pessoas que trabalham nos nossos prédios, garantindo a segurança, que Deus possa abençoar, honrar e cuidar e guardar, camuflar mesmo do perigo e até mesmo desse vírus, a vida de cada uma dessas pessoas que estão na linha de frente. Vocês conseguem entender isso, crianças? Eu aposto que sim, porque vocês são muito inteligentes. Vocês perceberam que eu tenho muitos amigos novos? Olha, eu tenho o Bunny, eu tenho a Oli, eu tenho o L e também eu tenho a Pérola. É uma amiga nova, eu tô muito feliz com a chegada da Pérola e ela vai me ajudar a contar histórias, assim como a Bunny, a Oli e o L também. Eles vão sempre ajudando a gente a contar as histórias e aprender mais do nosso querido Deus. Hoje eu quero falar sobre oração. Vocês se lembram o que é oração? Tchururu! Ah, é isso mesmo, é conversar com o nosso amigão Deus. É conversar de uma maneira leve, de uma maneira livre e de uma maneira muito especial. Sabe quem ensina a gente a conversar com Deus? O nosso amigão Jesus. Bom, por que será que Jesus ensina a gente a conversar com Deus direito? Bom, crianças, porque tem gente que fica assim: oh, meu Deus, maravilhoso, todo-poderoso Deus, o Deus do Abraão, do Isaac, do Jacó, da Sara, da Esther. E fica falando toda a descendência e fala de todos os livros da Bíblia. Gente, não precisa disso, crianças, porque falar com Deus é conversar e conversar de uma maneira livre. Eu sei que vocês, crianças, sabem fazer isso muito bem, porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos ensina que o reino é das crianças. Olha que lindo, porque vocês, crianças, têm muito a ensinar, têm pureza no coração e podem agregar tantas coisas. Agregar? O que é isso, Carol? Bom, a tia Carol usa muitas palavras, porque eu adoro ler a Bíblia, eu adoro ler livros e adoro colocar conhecimento nessa minha cachola, porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais sabido a gente fica. Quanto mais sabido a gente fica, mais coisa a gente tem para compartilhar com o outro, porque o conhecimento não é para ficar pra gente. Por isso que Deus deixou a Bíblia para nós, para nos dar conhecimento, para nos mostrar aquilo que Ele desejava. Então hoje eu vou contar para vocês uma reflexão. O que é isso? A gente vai trabalhar aqui, vai falar sobre o texto de Mateus 6, que fala sobre a oração do Pai Nosso. Você já ouviu falar sobre isso? Oração do Pai Nosso? É Jesus ensinando o porquê que a gente faz essa oração, para a gente não ficar repetindo alto nos lugares como se Deus não estivesse entendendo o que a gente está falando, né? Ou ficar falando
que você é mais importante do que o outro, ou que você ora mais, que você fica mostrando para todo mundo que você ora, sabe? Tipo, olha só, estou orando como eu sou a serva boa do Senhor. Não precisa disso, porque sabe que Deus nos ensina pra gente ir lá no nosso quarto e ficar em secreto, falando com o nosso Pai em secreto. E aí é quando a gente chora, a gente ri, é quando a gente dá muitas gargalhadas, quando Deus fala por meio do Espírito Santo no nosso coração. Olha que lindo! Bom, e aqui em Mateus 6, ele fala: o Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Uma conexão da terra e do céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Em nome de Jesus, amém. Então nosso querido Jesus, ele nos dá uma dica de como orar. Você vai vendo, crianças, que ele vai nos ensinando a entender que tudo do céu e da terra está relacionado e que a gente precisa entender que a gente faz parte de uma conexão celestial. O que é isso? Uma conexão com Deus, queridos. Uma conexão que faz toda a diferença. Então, o que a gente é aqui na nossa terra representa um sinal do nosso reino. Quando a gente é bondoso, quando a gente ora e pensa no nosso próximo, quando a gente divide, quando a gente atende as pessoas em nome de Jesus, tudo isso faz parte dos sinais do reino, da gente representar esse Jesus que a gente segue e entender o quanto ele nos ensina, não é? Tudo isso faz diferença pra gente. E eu tenho certeza que vai agradando o coração de Deus. Mas para que isso seja real, para que isso seja de verdade algo que faça sentido na minha e na sua vida, a gente precisa orar, é conversar com Deus. Então, quando você ora para o Pai Nosso, você vai vendo Jesus nos ensinando que o reino é de Deus. Se o reino é de Deus, a gente vai vivendo pelo reino, para o reino, sinalizando esse reino. A gente vai agradecendo pelo pão nosso e a gente... Por que esse pão é nosso? Porque ele não é só para mim, eu preciso dividir também com as outras pessoas que estão ao meu redor. Eu não posso ter tudo para mim. E também, por que será que Jesus fala para a gente perdoar as pessoas que nos fazem mal, que nos devem? Não é só sobre dinheiro, é sobre as pessoas que tentam fazer o mal para a nossa vida. E às vezes você pode falar: nossa, tia Carol, não dá, é muito difícil, aquele amigo da escola me xingou, aquela outra amiga puxou os meus cabelos e eu não gostei, a outra amiga falou que a minha mãe falou algumas coisas feias sobre a minha mãe e eu não gostei. Bom, Jesus e o nosso Deus, né? Jesus e Deus, eles nos perdoaram. Jesus, ele levou todos os nossos pecados ali na cruz, ele perdoou tudo que a gente fez de errado, que a gente fez de mal. E ele fala que é possível sim a gente perdoar a quem nos ofende, a quem nos deve. Então você tentando, pedindo ajuda para Deus, eu faço essa oração, sabe? Às vezes eu fico chateada com algumas atitudes de algumas pessoas, eu choro, fico com raiva. Mas em vez de desejar o mal para essa pessoa ou falar: nunca mais vou falar com essa pessoa, ai, que raiva! Eu falo: Deus, me ajuda a liberar esse sentimento do meu coração, porque não combina com Jesus, e me ajuda a ser diferente, sinalizando o seu reino e fazendo a sua vontade, falando como Jesus falaria. E às vezes é difícil para mim, porque eu sou muito enérgica, eu falo alto, eu tenho vozes, né? Mas Deus ensina a gente sim. Então, leia lá com a mamãe e com o papai o Mateus 6, né? A partir do versículo 6, que ele vai ensinando pra gente, né? Orar em secreto, também dá umas outras dicas e vai até o 15. Então, Mateus 6, 6 a 15. E fala pra mamãe ler com você e conversa com a mamãe e com o papai, com os teus irmãos e com as suas tias e primos. Quem tiver aí perto da sua casa, como que eles têm feito essas orações. E que você sempre se lembre que Deus te escuta. E se você ora e se você pede pra Deus resposta, Ele responde no seu coração, no seu ouvidinho, por meio do Espírito Santo. Nunca se esqueça que Deus tem sempre a resposta para você. Que você tenha uma vida de oração e seja muito relevante para o reino de Deus. Eu espero você na próxima história e eu estou com muita saudade. Um beijão. Tchau, tchau.